Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma segunda-feira dourada, segunda-feira do mês, em que a gente se reúne para estudar teorias e nesse momento com a presença da nossa querida companheira de jornada Eliane Alberton, a gente vai fundir a teoria, o conhecimento da Kundalini, a energia Kundalini, que é descrita em muitos momentos como uma serpente que está adormecida na base da coluna, mas a gente aqui vai entender que não é bem uma serpente e sim uma consciência, a consciência Kundalini, descrita como uma serpente que está enrolada, que vai subir e vai aos poucos ativar, rodar os nossos chakras, né? Então hoje a gente vai introduzir conceitos com a presença e a participação especial da nossa amiga Eliane. É uma honra estarmos aqui. Mantenham suas anotações, quem puder, e a gente começa. Então, eu vou passar para a Eliane para ela fazer uma breve introdução e devagarinho a gente vai trabalhando os slides também. Gratidão por sua presença, amiga querida. Boa noite a todos. Estou muito feliz com o convite para falar sobre essa energia que é incrível, e quando a gente conhece ela de verdade, né, principalmente nas teorias a priori, depois a gente vai para as práticas, a gente vê que ela é simples, mas é séria. Então, o conhecimento liberta, porque a gente vai entender como essas energias funcionam, os nadis, os canais, toda essa energia que gira e como fazer para despertar essa energia fundamental em nós, nessa nova era de Aquários, né? Que o Kundalini Yoga é para essa era. Ele ficou adormecido por muitos e muitos anos e essa prática agora se tornou mais evidente, justamente porque foi feito para essa era. Mas lembrando que não é só com o Kundalini Yoga que se desperta a Kundalini. Temos muitas outras formas. A gente já vai entrando nesse assunto. Vocês ficam livres para as perguntas, tá, pessoal? Devagarinho a gente abre, tá? Mas olha só, eu trouxe um conceito rápido para a gente começar a introduzir a etimologia, né? A origem do conceito. Então, a etimologia Kunda, em sânscrito, quer dizer curva. Mas a gente já viu também a tradução como a flor, tá? Essa curva, de forma circular, é uma energia vital que provém da natureza sexual. E a gente vai martelar muito isso, né? A energia sexual, não no sentido de sexualidade, de trabalhar somente com o ato sexual. Mas vocês vão entender ao longo dessa conversa que na base do nosso primeiro chakra, que é a conexão que a gente tem com esse corpo, com esta encarnação, com este nome, existe quase que uma mola, é uma energia que está ali em 3 voltas, né? E na adolescência ela tende a pulsar um pouco mais, e é uma fase em que a gente desperta um pouco a abertura dessa energia pensando mais naquilo, e acaba que não é só desta forma que a gente vai trabalhar essa extensão energética. Então, a Kundalini está situada na base da coluna vertebral, ela está presa, né, até uma certa idade, consciência reencarnatória também, e consciência mental, na coluna, enroscada, como se fosse uma serpente, uma corda, né? Vocês vão perceber na base da figura, está ali um desenho antigo de uma serpente que tem 3 elos. E aos poucos a gente vai explicar o que é cada um desses elos. Na verdade, são 3 elos e meio, porque nós estamos na 4ª raça, na 4ª consciência nesse mundo, como a Eliane deu uma pincelada. Então, a gente foi evoluindo de uma presença mineral, que é o 2º dia da criação na Gênese, depois a gente foi para o vegetal, depois animal, e a 3ª volta e meia, essa metade antes de chegar na 4ª volta, é a nossa consciência humana, é esse humano genuíno, integrado, que está desde quando foi descrito 5.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 500 anos antes de Cristo,
era aonde estavam reencarnando, nascendo, vindo para este mundo, este ser, este espírito encarnando em corpos mais primitivos, para trazer, como o Mestre Jesus, por exemplo, a energia do chakra do coração. Então, por um bom período, estávamos abertos mais aqui na base, no sentido de sobrevivência, perpetuação de espécie, saída do medo, saída de muitas questões de manipulação, de dogmas. E é por isso que diz aqui que ela é uma energia que ficou presa por muito tempo até que esse ser consciente, espiritual, pudesse aos poucos ir evoluindo ao nível de reencarnações, gerações atrás de gerações, tá? Ela pode despertar subindo pela coluna vertebral até os chakras superiores. Esses chakras, né? O coronário e o frontal, bem como alimentando todos os chakras ao longo da coluna vertebral. Então vocês vão perceber que a primeira voltinha ali é o chakra vermelho, é o chakra base, é a energia primária, é essa energia que te conecta com esta encarnação, a força do feto, a força da fecundação, aquela divisão de células, o teu corpo foi sendo gerado, e isso é o chakra base. Aí na cor mais laranjadinha vai subindo para o chakra umbilical e devagarinho o amarelo vai para o plexo solar, o verde é o chakra cardíaco, laríngeo, frontal, coroa. Tá? Então eu vou passar aqui para a Eliane dar uma complementadinha. Eu acho que pode deixar aí nessa figura, Raquel, um minutinho. Ali do lado nós temos então a serpente que mostra, né? E ela representa ali o caduceu, né? Aquele símbolo que é utilizado na farmácia, na medicina, e que ele vem de dois nadis, 3 nadis, aliás. O que são nadis? São veias, que como se fossem veias do nosso corpo transmitem sangue, os nadis transmitem prana, energia. Então são cerca de 72 mil nadis que nós temos no nosso corpo. E esses nadis, eles então distribuem toda essa energia vital, que é o prana, e os principais, os mais falados, os maiores talvez, mais abertos, Nadi Ida, Pingala e o Sushumna, que é esse no centro. Então nesse desenho você pode ver, à esquerda está Ida, Nadi Ida, à direita está Nadi Pingala, e no meio o Sushumna, que é esse que pela lógica subiria a energia do fogo Kundalini, tá? Então esse desenho ele mostra exatamente isso. E o que seria o Nadi, o Nadi Ida? O Nadi Ida representa o lado esquerdo, o feminino, o Yin, ela representa a lua, representa o negativo. E ele está muito ligado aos ojas. O que são ojas? É aquela energia de calma, de tranquilidade, de paz, de harmonia, que geralmente a mulher traz isso, o feminino traz isso. Então o lado esquerdo representa o feminino. E ele é responsável pelo sistema nervoso parasimpático. E também ele traz a calma, a mente, as emoções, ele traz os sentimentos e as memórias. Então, por isso que mulher está mais ligada às emoções. O lado esquerdo está ligado às emoções. E quando o Ida está muito forte, o dominante, normalmente vem o cansaço, a depressão, vem a introversão, a incapacidade de ver as coisas com clareza. Então, por isso que se faz pranayamas, que são respirações. E aí, geralmente, a gente, quando atende, vê lá pessoas, às vezes, a criança não aprende porque ela está com o canal trancado. Um dos lados não está respirando bem, então falta concentração. E ela fica muito agitada. Certo, né? Tem muito hoje, a renite é uma coisa muito comum, a criança está respirando pela boca, a dificuldade de aprendizado é enorme. O adulto também, crise de ansiedade em crianças, porque elas estão com o tal do desvio do septo, processo alérgico, enfim. Então, o nariz
até para a gente assentar essa confusão mental, é onde a gente limpa esse processo superior, que geralmente está ligado à mente, chakras do plexo e emoções, chakras da área do umbigo. Então, a pessoa que já sabe o segredo da Kundalini, mas é muito mental, ela vai bloquear a NAB, com certeza, esse condutor de energia que a gente chama, às vezes, até de... como se fosse, como é que chama? Um fusível. Então, às vezes, a gente força a subida da energia e não tem autoconhecimento ainda, acaba queimando esse fusível. Então, a gente vai sutilizando primeiro a nossa consciência através de conhecer cada chakra. Ao conhecer cada ponto de energia, virtudes ou maneiras de desarmonizá-los, você vai meditando sobre a tua postura na vida mental. A gente acha que o mental está aqui, né? Mental e emocional, que é onde a gente sente os bloqueios. A pessoa que tem prisão de ventre, dor de estômago, tem que começar a conhecer o seu funcionamento consciencial, até que ponto ela está adormecida na sua consciência, de quem ela é, da realidade cósmica dela, do processo reencarnatório. Então, fica-se ainda muito preso aqui, e as nadis são esses riachos maravilhosos de energia que a gente vai aos pouquinhos preenchendo. A gente vai explicar como. E muitas filosofias colocam como a Kundalini Yoga, o Kriya Yoga, o Tantra Yoga, o Qigong, o Qigong. São várias as práticas que são de movimento consciente e respiração profunda, longa. Tem que usar o nariz, gente. Então a gente devagarinho vai aprendendo, inclusive movimentos abdominais, de períneo, de tórax, e tudo isso vai fazendo com que a gente trabalhe essa energia, e ao mesmo tempo como eu estou, como que estão minhas emoções, como que está meu pensamento, como é que está o cabeção, né? Como que eu estou me comunicando? Há realmente amor? Então isso tudo devagarinho, o yogi, a pessoa que está despertando, conhecendo a energia Kundalini, é um processo que vai passo a passo, é muito sagrado o processo do conhecimento da Kundalini e o processo do despertar e a subida dessa energia, né? Então vamos passar para o próximo slide. Gostaria de fazer uma prática com eles respiratória, já que a gente está falando dessa energia. Vamos fechar a narina direita de vocês. Se põe na postura bem ereta. Dá uma puxadinha nas nádegas assim, ó, para você sentir os ossinhos, o cóccix, né? E aí você fecha. Pode ser com esse mudra, pode ser com esse, ou aqui, como você sentir mais à vontade, você fecha a narina direita e a gente vai respirar só com a esquerda, tá? Deixa a cabeça ereta, faça um Jaladhara Bandha, que é puxar levemente o teu queixo alinhado, e vai inspirando profundamente e exalando totalmente, tudo pelo nariz. Como a gente está trabalhando a energia do lado esquerdo, vamos fazendo essa respiração com o lado esquerdo. Quem está sentindo dificuldade ao respirar, é importante fazer limpezas, que são crias, que podem ser feitos, ou até consultar um médico para ter aí um diagnóstico por que não está respirando bem por essa via. Se é só hoje, ou se repete sempre. Vai fazendo essa respiração lembrando que o lado esquerdo é a noite, representado pela lua, é o recolhimento, é a paz, a tranquilidade. E quando que você vai fazer essa respiração? Quando você está agitado demais, quando você precisa se acalmar, antes de dormir, para ler um livro, ter uma concentração maior, estudar. Então, o lado esquerdo vai trazer para você esse centramento. Muito bem, pode soltar. Lembrando que toda respiração, para ter efeito, realmente, no mínimo 3 minutos, tá? Então, eu respirei. Ok, quantas vezes?
né? Então, para se ter efeito terapêutico, no mínimo 3 minutos. Então, tem que ter uma prática. Nós vamos ver ali a Kundalini, ela precisa de prática, tudo precisa de prática. Se você não tiver uma disciplina, você não vai sair desse estado que você está para ir para um superior, tudo é disciplina. E aí, então, agora eu vou falar de Pingala, né? Que é o lado direito, que é representado pelo Sol, é o Yang, o masculino, representado pelo positivo, então, é o sistema nervoso simpático que afeta este lado, ou é afetado por esse lado, melhor assim dizendo. Então, aqui nós temos a atividade de planejamento, o corpo e mente em função, é a responsável pela parte lógica, o raciocínio, o analítico, o intelecto. Então, aqui nós lembramos de homem, né? Racional, aquela parte racional. E nós temos as duas coisas. Então, quando a gente está em equilíbrio, as duas partes do cérebro funcionam bem. Senão a gente fica muita emoção ou muita razão, né? E por isso que é o feminino. Quando fala dessa serpente, serpenteando, é o quê? É a união do feminino e do masculino em nós. Que é esse equilíbrio que faz com que a mulher ou o homem fique extremamente magnético. Chamando mais ao outro lado ou até coisas, situações, né? Bênçãos, tudo na vida, né? Que é representado por isso. E quando o Pingala está muito em desequilíbrio, vem a dificuldade de dormir, que vem as insônias, a dificuldade de concentração, a ansiedade, a irritação e a impulsividade, ok? Então agora nós vamos fazer um pouquinho do outro lado. Então agora vocês fechem a narina esquerda e vamos respirar apenas com o lado direito. Lento e profundo. E lembrem, quando você inspira, o umbigo cresce. Quando entra o ar, o balãozinho enche. Quando exala, o balãozinho murcha como se você fosse encostar o teu umbigo lá nas costas. Inspira e enche, trabalha o diafragma, mas tenta trabalhar lá embaixo, menos peito e mais barriga, umbigo, o centro de força do nosso corpo. Vai inspirando e exalando profundamente e vai percebendo o ar quente saindo, o ar frio entrando. E perceba como está a respiração sua por esse nadi. Ok, pode ir voltando. Vamos voltando. Tudo bem, gente? Gostoso, né? E a gente nem se permite. Como é que pode, né? Interessante. O que é Kundalini, né? A palavra em sânscrito, que é a linguagem da Índia, tem sido traduzida de várias maneiras, tá? Kund significa queimar. Este é o significado essencial, pois Kundalini é o fogo em seu sentido de abrasamento, de despertar, de aquecer, de evaporar. Então, na base há esse calor. Kunda, também a gente pode separar Kund ou Kunda no sânscrito, que significa orifício ou cavidade. Isso nos dá a ideia de que há um recipiente, um local que guarda, que protege, não necessariamente aprisiona, mas a energia vai ser solta, liberada pelo próprio dono do corpo físico e a consciência ali encarnada. Ou a gente pode interpretar Kundala, tá?
que significa a bobina espiral ou anéis, anel. Temos aqui uma noção do modo pelo qual o fogo atua e se desenvolve. Então a gente coloca ali essas fotos em energia de toroide, né? Porque você vai entender que não há algo parado ou só subindo por um canalzinho. Não é bem um canudinho que tem só um ducto de energia que e só sobe por ali. É realmente etérico, é sutil, ele se movimenta como a serpente, como o espiral, como os anéis. Então, quando você se imagina subindo uma escada caracol, você vai para frente, vai para o lado, vai para trás, vai para o outro lado e vai ascensionando, né? Não é só subir, verticalizar como se fosse algo reto, como um foguete, tá? O orgasmo traz essa sensação. Geralmente a gente pode traduzir como a energia do orgasmo, porém ela quando é desprendida assim dessa maneira, a gente tem uma prova, né? O orgasmo masculino, o orgasmo feminino, é pura energia criacional. Primeiro a pessoa sente o êxtase, depois de 9 meses acontece que a pura vida. A vida está neste movimento, a vida da criação, a essência da criação, tá? Então a gente vai sim ter crianças ouvindo sobre isso, levando isso para um lado mais sexual, e a gente vai ter adolescentes ouvindo isso, falando, uau, vou praticar, vamos lá, e a gente vai ter consciências mais maduras, entendendo isso de uma forma assexuada, integrando a questão da sexualidade, até porque a origem da nossa vida é no ato sexual, mas não de uma forma profana, como a gente tem visto, né, nessa dualidade louca, que as pessoas chegam a ter até uma doença, no sentido de, na idade certa, já subir demais essa energia e acaba que vira algo mais patológico, mais demencial, né? Então a pessoa vibra nisso, porém não consegue descobrir quem ela é, o verdadeiro amor, a verdadeira missão, a verdadeira visão, a verdadeira audição, porque essa energia, quando ela sobe a sua face, é aí que você vai, por exemplo, abrir tua clarividência, a verdadeira visão. Quando ela sobe as suas orelhas, a clareaudiência, a psicofonia. Então ela não serve só para uma questão de iluminação, mas também de busca pelo conhecimento da verdade em todos os amplos sentidos, tá? Então, como mencionou a Eliane ali, os chakras, né, são cada um, não são só esses, mas a gente vai trazer a energia através dos principais. Mas, por exemplo, o Kriya Yoga, ele trabalha também chakras como o Meng Meng, o humeral, o esplênico, né, que é do baço, e a gente nem conhece de spleen chakra, né, que é a energia do baço, né, e a gente acha que está fora, tem chakras nas mãos, tem chakra na face, na orelha, na garganta, em vários locais, nos pés, exato. Então, e nadis, que são esses condutores. Nadis são os canais da medula espinhal mesmo, né? Desde o finalzinho do osso do cóccix, aquilo que mantém tudo grudadinho são os condutos. E são descritos nos textos clássicos denominados como Upanishads. Como é que é a pronúncia certa? Upanishads. Antiquíssimos, 5.000 anos antes de Cristo, já estavam ali sendo descritos. As imagens mais antigas desses pergaminhos são fascinantes. Assim, você acaba de ver a imagem desses pergaminhos, desses registros mais antigos, acaba que dá até um download na gente, sem saber nem o que significam os mantras, por exemplo. Tem cada processo de mantrar, algumas frases maravilhosas que estão de herança do hinduísmo. Às vezes a gente lembra o que cada mantra significa e é bom que a tua consciência em português ajuda. Mas quando você não sabe o significado, mesmo assim eles trabalham, essas vogais, esses sons, essas vibrações, trabalham muito forte na gente. Então a Eliane vai falar um pouquinho de cada chakra, tá? Então, só complementando ali o que a Raquel estava falando dos mantras, a gente entende no Kundalini Yoga que os mantras não precisa se entender o que ele significa se você tiver a pronúncia correta.
Então, quando você faz a pronúncia correta, você já está se conectando com aquela egrégora, com aquela fonte, com aqueles gurus, ou de onde veio essa energia. Então, é mais importante você saber a pronúncia correta do que propriamente o que ele significa. Dá um exemplo. O Om no Kundalini Yoga é o primeiro som e é o que mais nos conecta a este chakra. Então, Om Namo Gurudev Namo é o som que iniciamos todas as aulas de yoga. Com esse som se abre, se conecta, a gente se liga aos 10 gurus de toda aquela essência do Kundalini Yoga, que também está ligado ao sikhismo. Por isso que a gente usa branco no Kundalini Yoga e o turbante, para reter as energias que estão sendo trabalhadas e para que elas não sejam dissipadas também. Aí o aluno não consegue entrar na mente do professor, porque aquilo segura realmente, ele faz esse trabalho. Por isso que se cobre a cabeça, desde na antiguidade ser na igreja de cabeça coberta. Então isso tudo tem um porquê, não foi um modismo, Tem um significado atrás disso tudo. Então, nós temos os chakras, que são os 7 que a gente já conhece, que seria o base, que está aqui, que onde está as 3 voltas, 3 voltas e meia dessa energia, dessa consciência. O umbilical, que fica aqui. O umbilical é o centro de força do nosso corpo, Onde há 2 dedos abaixo está me ajuda? Esqueci, tá bom, daqui a pouco eu falo. Que é uma energia que a gente trabalha muito no Kundalini. Quando a gente faz, depois a gente vai fazer a respiração do fogo, tá? Que é uma energia que a gente tem uma nomenclatura própria e agora não estou lembrada. Inclusive a gente faz uma medição depois que a pessoa faz o exercício para ver o quanto que está pulsando esse chakra. Ele pulsa essa energia ali, esse ponto, E aí nós temos o plexo solar, que está aqui, que aí vem os frios, aquela coisa toda que está aqui presa, as borboletas que estão aqui, cardíaco, o chakra que Cristo veio para abrir, depois de 2000 e tantos anos não aprendemos a amar ainda, não entendemos essa energia. O laríngeo, o frontal e o da corona, que é onde abre a flor de 1000 pétalas de lótus, Aí que está a energia primordial, que tem a entrada e a saída. Então, sempre quando você visualiza entrando uma força e subindo essa força, você já está trabalhando esses canais. Porque é mental, é visual, é você sentindo. Primeiro você vai estimular através da visão ou da audição, alguém falando, até que você sinta isso, A gente vai sentindo com o tempo que vai trabalhando. Alguém estava perdendo? Tranquilo? Vamos seguir. Fala do Shakti Kundalini. Kundalini Shakti, então, é a energia potencial interior que está ali, É a maior bioenergia possível, Que está presente nos seres humanos, mas que precisa ser despertada. Shakti é o poder da criação, Shakti. É criação, é o poder criativo que nós temos, é o feminino, representado pela força feminina. E ali está o caduceu, então, de um lado, a coluna de outro e outro desenho representando todos os chakras com as suas respectivas cores. E esses nadis, eles acabam aqui, neste chakra, no 6º chakra, tá? Frontal, e não é aqui em cima. Aqui em cima já é a pureza, quando chegou aqui já abriu lá. Então, gente, o objetivo disso, fazer com que essa luz, que é a luz primordial do teu próprio nascimento, desperte, reassuma, é trazer luz a essa mente ainda ignorante, preso na matéria. Então, por que em muitos momentos foi colocado como a energia da serpente como algo maligno, como algo que nos expulsou do paraíso? Não é uma cobra necessariamente, não é um réptil, não está ligado necessariamente aos Anunnakis, Enki e Enlil. Vamos devagar um pouco
com essa visão. Por quê? Porque em nenhum momento isso está ligado realmente a um animal da matéria, e sim ao potencial Shakti, a energia primordial que tem que arise, que tem que ascensionar, que tem que movimentar as próximas portas. Então, essa energia, quando encontra uma porta fechada, ela vai ali emitindo esse pulsar, essa sabedoria, essa consciência até abrir a próxima. E aí, devagarinho, quando você trabalha até a próxima, você só sobe ao último degrau, indo um por um, de uma forma gradativa, tá? Então, é por isso que ela bate, ela circula, ela vai fazendo esse movimento de anéis, até todo o sistema solar está se movimentando no movimento de anéis. Se você corta uma árvore, você entende que ela se desenvolveu anel por anel, e aí vai. Então a gente vai gradativamente conhecendo, vendo o potencial disso, se abrindo a isso, visualizando isso, e o teu nível de espiritualidade, o teu nível de consciência pode sugar, atrair a energia para essa mente mais iluminada, para que você tenha, para que você assuma a sua divindade, para que você seja o seu próprio mestre. Então, um ser que consegue ter uma intuição aguçada, sair das enrascadas, ter mais conexão com o seu plano de alma, com os seus guias espirituais, ele não é mais dependente de um guru, de um pastor, de um padre, de uma seita, de uma ideologia. Ele vai ouvindo o seu coração e a necessidade de sua mente. Então, a subida é ter essa mente mais iluminada, para seguir exatamente aqui, fazendo o que dá no dia que está, com as tarefas que tem. Mas está em você. Não vai vir de fora, não é um passe de alguém, não é uma atitude de alguém que vai te trazer essa mente mais pacificada, mais compreensiva, mais firme. É você, é descobrindo como que funciona o teu turbilhão mental e emocional, para ir devagarinho meditando, compreendendo, ressignificando, ok? É um poder seu, está em você. Então, a energia sutil da Kundalini é uma energia vibracional. Eu volto a dizer, sutil. A energia sutil, etérica, ela é um processo vibracional, tá? Ela se trata da visão de um corpo de luz que está, digamos assim, dentro deste corpo de forma física, ok? Registros históricos indicam que a Kundalini Yoga, por exemplo, que é a prática mais frequente da nossa amiga Eliane, era uma ciência da energia, uma filosofia espiritual, antes da prática vir a ser desenvolvida no sentido físico. Então, é muito mais ligada e muito, digamos assim, preservada nos mosteiros, nas linhagens de abertura e expansão da consciência no seu nível espiritual. Sempre muito ligada a essa presença espiritual sua dentro deste corpo. E aí, devagarinho, isso foi sendo também trazido para um alcance no sentido fisiológico, físico. Assim como a própria criação. Primeiro Deus criou o plano espiritual para depois criar o plano físico, material. A mesma coisa é a sua presença da Kundalini. Ela é antes de você nascer ali esperando por você, tá? Na sua genética. Significa literalmente sentar-se para ouvir os ensinamentos do mestre. Desculpa. A palavra Upanishad. Então era assim que era ensinado, histórias, um professor contando como foi que ele se sentiu, um amigo que você lê lá livros e livros sobre o despertar da Kundalini, como que foi para ela, como que foi para ele, como que foi o processo de cada um. Isso também ilumina, isso também te traz, te exemplifica, te familiariza, te tira do estranhamento. Por isso a gente falar sobre esse assunto também te planta sementes que vão, de uma certa maneira, fazer abrir essa flor. Fazendo insight, o Kundalini, então, vou voltar ali só para dar uma salientada, se percebeu que não é para todo mundo que desperta só sentando e ouvindo, né? E às vezes demorava um pouquinho mais, e com a necessidade do movimento,
que o homem gera, percebeu-se que com movimentos corporais, como nós somos muito matéria também, né, a gente poderia melhorar essas práticas ou otimizar elas. Então sempre se há um conjunto, não é só com o movimento, não é só com a consciência, se bem que com a consciência sim, mas a prática ajuda a expandir a nossa consciência. Porque às vezes está no nosso corpo, nós estamos ali com uma couraça, com uma coisa. Uma não existe a outra, mas a gente já chega lá. A gente já chega lá. Uhum. Mas uma só existe por causa da outra. E aí a gente vai trabalhando, eles perceberam que eles poderiam trabalhar, eles estavam ficando gordos também, muito parados e doentes. Porque também você ficar só sentado, isso gera, nós viemos para ter movimento. E aí gerou-se a necessidade de fazer os exercícios, as práticas. E eles ficaram muito mais saudáveis, tanto de corpo e de mente. E otimizou-se esse trabalho. Então nós temos hoje pranayamas, que são as respirações, nós temos os bandas, que são as bandas que são feitas, que são as contrações, não é bem uma contração e nem uma repressão, mas são movimentos que fortalecem, né? Não é retém, ele não para, é muito pelo contrário, impulsiona, né? Então a gente com isso, e os exercícios, os asanas, até com uma dança pode se liberar, né? As tribos, eles podem chegar a um estado muito interessante, que pode ser o despertar da Kundalini, dançando a noite toda, num estado de graça, de benevolência. Então, com uma prática de Tai Chi, de Yoga, seja qual for, ou até mesmo com uma dança. Pode ser dança do ventre, tem os movimentos que fazem uma fricção. De joelhos ali que se bate e faz com que haja uma vibração e que vai abrindo esses canais, né? Eu posso falar do Sushumna antes disso ou você prefere falar? Então o Sushumna é esse centro que seria o principal canal de energia da Kundalini. Kundalini, né? Kundalini. São só palavras como a gente às vezes se torna muito portuguesado. Daí a gente acaba falando e não aperta as vogais. E o que faz o praticante? Ele, quando ele faz as práticas, esse canal ele é aberto. Ou seja, ele é desbloqueado, ele é ativado e essa energia ela pode subir em certos níveis, né? Talvez não se chegando ao nível que a gente deseja. E às vezes um praticante de yoga vai passar a vida toda fazendo yoga e não vai despertar a Kundalini, tá? Por quê? O que precisa? Muita prática, muita consciência, precisa ter crias que são limpezas, purificações, jejum. E ainda, depende do que você está lá dentro, porque às vezes pode chegar aqui e eu achar, não, isso aqui para mim não vai ser bom, e quem vai pagar minhas contas? E quem que vai cuidar meus filhos? Se eu despertar e ficar bem louco aqui, sair, esquecer de tudo quem eu sou, e aí? Vou virar e aí o que eu vou fazer com as minhas coisas, entende? Então nós temos os sabotadores internos ou essas memórias, né, que estão ali no nosso inconsciente que impede que a gente evolua às vezes. 40 dias sem transar também, né? 40 dias no deserto, né? As parábolas, aqueles, assim, a gente tem as descrições em vários livros, né? E devagarinho são tantos autores, são tantas, mas basicamente quem trouxe fortemente para a gente no Ocidente esse conhecimento foi a Blavatsky. Mas a gente tem vários gurus também, e devagarinho, como é que é o nome do Sadhguru?
Sadhguru. Então, assim, eles foram trazendo, traduzindo, mas o aluno que vai para o tatame, que está na prática, esse sim é beneficiado pelos conhecimentos, não vai estar no blog, muito menos nessa palestra, é só para plantar esta semente, para você descobrir que existe sim esse caminho que foi satanizado em muitos momentos, colocado como algo ruim, que se essa serpente vem e te tenta, você é expulso, e tem várias maneiras, inclusive de ler, por exemplo, o Apocalipse, o livro do apóstolo João. Ele fala que ele atravessou ou ouviu 7 trombetas e 7 riachos. Se você vai devagarinho esmiuçando e unindo conhecimentos, como foi descrito pelos apóstolos, por Jesus, pelos yogis, pelos taoístas, pelos budistas, você vai mudando nomenclaturas, conceitos, e vai entendendo que todos realmente falavam da mesma coisa, que eles não conseguiam ter uma comunicação mundial, porque não tinha Wi-Fi na época, né? Então cada um tinha a sua maneira de explicar, conceituar e transmitir esse conhecimento que realmente vem do plano espiritual, que vem da nossa memória espiritual. Nós, no Tai Chi, conhecemos muito a energia Kundalini como a energia telúrica ou a energia Yin. É a mesma energia que não está adormecida, mas sim, em muitas pessoas parece que tem um tapete embaixo do pé, um tapete de metal, produzindo a incapacidade de sugar essa energia antigravidade. Tá? Quando a gente sente arrepios, fomos ensinados a pensar em algo negativo, a bloquear, a não deixar acontecer, né? Enfim, a expressar através do grito, né? Tá lá o casal, daí não pode gritar, vai trancando tudo. A mulher, quando está em parto normal, ela faz isso em vez de soltar, né? Deixar com que a energia trabalhe o processo fisiológico. Então os sons, as expressões, o que é o momento que eu posso, como eu me expresso nesse momento, é sempre no silêncio, é sempre no pacato, é sempre engolindo, é sempre quieto, é sempre se adequando, é sempre se abaixando, sempre empurrando a mola para baixo, né? Não pode cruzar a perna e tal. E até a nossa sociedade na questão principalmente da expressão dessa região, é sempre muito fechada, muito cruzada, muito proibida. E aí quando vem a abertura disso, claro que vem, como disse a professora Eliane, vem as nossas crenças, vem as nossas memórias ancestrais. No Tai Chi, a gente, quando está trabalhando essa região, a gente fala, vamos liberar a energia ancestral, vamos melhorar a energia ancestral, que é justamente essa, que é nos passado de geração em geração pelas nossas sociedades, castas, enfim. Então a gente, ao apresentar outras maneiras de entender as nossas expulsões ou os nossos riachos de energia que serpenteiam os chakras, não estamos associando só a animais, e sim a processos muito etéricos, muito etéricos. Então essa imagem que está aqui, por exemplo, ela mostra exatamente o que um yogi fica ensinando, e no Tai Chi, no Qigong, a gente também está em todos os movimentos trabalhando, que é a inalar expandindo o abdômen, prender o ar, porque quando você prende, façam ali, ó, puxa o ar, prende, faz uma apneia aí de 1, 2, 3, 4 segundos. Esse ar que você mandou para dentro, ele está espiralando. Quando você volta a soltá-lo, ele também sai num movimento, num outro movimento da roda do Karma e do Dharma. Então você entra girando para um lado, prende, e você expira, e essa energia está girando para o outro. É uma bobina mesmo. Então ela vai girando a sua energia. Ou você desprende ela de uma forma inconsciente, ou você vai acumulando ela. À medida que você acumula ela, você vai subindo outros patamares, outros andares. Por isso que, por exemplo, o Leadbeater, quando ele descreve no seu livro Chakras, como que foi a ascensão da Kundalini dele, ele descreve isso, que ele precisou passar 40 dias no deserto para poder acumular, porque o homem ejacula muito facilmente. E essa energia é chamada de energia orgônia, ou orgônica,
ou é uma energia que a gente desperdiça, solta e não faz com que ela fique preenchendo os canais, tá? Por isso que em alguns momentos a gente vê que os pontífices, os líderes espirituais praticam a castidade, tem um conhecimento do porquê, do para quê, até porque é muito primitivo quando a gente está no lado patológico da sexualidade. E quando a gente consegue dar uma sutilidade, dar uma expandida, dar uma subida nisso, aí é amor. Não é vamos transar, peguei aquela, peguei aquele, né? É só sexo entre nós, enfim, tô dando, tô comendo. Isso está longe do que o chakra cardíaco trabalharia. Então, essas imagens aqui expressam bastante isso. A figura do abdômen, do canal pélvico, do períneo, do canal anal, estar relaxando, expandindo, quando você está tirando o ar. Ao contrário, quando você está puxando o ar. Você puxa o ar, você finge que está grávida. Expande. Quando você retira o ar, você prende a sanfona, prende o canal e depois expande, contrai. Por isso que a gente vê tanta gente ansiosa hoje, né? Porque eles estão respirando muito superficial. Você vê criança com a respiração ao contrário, né? Aqui, eles enchem aqui e esvaziam aqui quando entra o ar. Então o ar não está entrando até lá no diafragma. Não há uma expansão. O que é ser uma pessoa plena? É quando você tem uma respiração completa. Isso é plenitude. Total, uma respiração profunda, ampla, que você respira lá embaixo e exala aqui em cima, mas com o diafragma, pouco peito. Muito peito é ansiedade, carência, necessidade de provação, de ser aceito, né? Então vem muito dessa energia. E quando você fala, Raquel, vou só complementar um pouquinho da energia da ejaculação, é uma energia que a mulher ela perde muito prana quando ela tem filho, né? Por isso que é muito comum a depressão pós-parto, porque é muita energia desprendida ali. Então, pode ser que ela tenha uma depressão pela falta energética do prana vital. E os homens, por isso que se tem o sexo tântrico, que eles ensinam o homem a chegar num êxtase sem a ejaculação, porque ele perde muito prana. E aí, por isso que dá o sono, aquela vontade de apagar, de não fazer mais nada, só de dormir. Foi bem colocada aí a tua colocação. Eu gostaria agora de fazer um exercício com eles para dar uma acordadinha. Vamos lá? Vamos aprender, não, talvez vocês já saibam, a fazer a respiração do fogo, que para vocês é como o caminho do dragão. Essa respiração é feita bem aqui embaixo, com o umbigo, tá? O nabe, tá? É o nabe que eu não lembrava antes, que é o centro de força, o nabe. É o centro de força que está 2 dedos abaixo do nosso umbigo, o nabe. Então, a gente vai inspirar, você perceba que nós vamos começar retirando o ar. Retire o ar, sopre para fora pelo nariz, com um soquinho. E o nosso corpo ele é tão perfeito que você não precisa sofrer para inspirar, porque o ar vai entrar. Então, você só se preocupa em retirar. E ele enche. Ele enche. Enche. Retira, dando aquele impulso no teu umbigo. E naturalmente ele entra. Pode ser feito pela boca, a respiração do canhão, ou pelo nariz. Como você preferir, tá? Essa respiração, vocês vão perceber que ela dá um aquecimento e ela fortalece toda a pelve, todo o a nossa parede abdominal. Então tem gente que faz muito abdominal e mesmo assim tem um abdômen saltado, porque lá dentro não está fortalecido. Então esse é um exercício que fortalece lá dentro. E você tem uma força, eu faço a respiração do fogo desde muito tempo e eu tenho uma força muito forte no nabe.
Eu faço abdominais e não canso, não tenho dor aqui. Me dói as pernas, me dói outros locais, porque o fortalecimento é feito de dentro para fora. Você não precisa fazer muito tempo, tá? Geralmente essa respiração para iniciantes é 1 minuto, 3 minutos, podendo chegar a 11. E aí, quando se chega a 1 hora, que foi um yogi que fez esse exercício, num centro de pesquisa, se percebeu que eles fizeram, estavam fazendo pesquisas com ele mesmo, tudo, e retirada do sangue antes e depois, a purificação do sangue dele foi outra. 1 hora fazendo essa respiração. Então era um yogi já muito treinado. É uma transformação no corpo todo. E isso aqui te faz o quê? Te dá força, ojas, energia, vitalidade. É o que está faltando nos jovens hoje. Eles estão adormecidos, eles não têm vontade de jogar uma bola, eles querem ficar, ai, de novo, não quero ir, estou cansada, ai, tá bom aqui, e né, o celular. Então está faltando essa força, essa energia, essa vontade de fazer, de praticar, de ir, de voltar. Então quando você está sem energia... Dá carona, e daí vai para academia, né? Uhum. Quando você está sem energia, faça essa prática. Acordou muito cansado? Passa 1 minutinho e respira pelo lado esquerdo, ou lado direito, aliás, que vai dar mais energia, e vai. Com uma prática de 1 minuto, você está pronto para o teu dia. Né? Você vai muito mais atento. Vamos fazer essa prática um pouquinho mais rapidinho agora? Aí depois vocês tentem fazer rapidinho. Não precisa se preocupar com o ar entrando, só saindo. Quem tem dificuldade pode fazer mais lento. Ó, quando o ar sai, tua mão entra. Pode colocar a mão no umbigo. Não é para empurrar, você só percebe que quem vai puxar é o teu umbigo. E dá uma dor, né? Para quem não é acostumado, dá dor, porque está trabalhando lá dentro. Toda a tua parede muscular. E é natural também, ok? As pessoas ficarem tontas. Porque a gente não está acostumado a respirar. É como quem nunca bebe, se tomar um golinho, fica... E quem não respira também fica assim. O oxigênio elevado à 3ª potência, o famoso ozônio, né? Você tem, você produz, você se desintoxica, você se desparasita, tanto espiritualmente quanto, falando em corpos sutis, a tua aura fica a 300 metros de você. Quero ver o encosto chegar perto, quero ver uma energia densa chegar perto. Por quê? Porque você tem uma redoma expandida, o teu tórax está expandido. Porque você está vibrando no prana, na força da vida, no ki, que é o ar. A gente sai da barriga das nossas mães, é um ambiente aquático e a gente passa uma vida inteira, tem que ter um professor nos ensinando a oxigenar de forma correta, né? Então, para que tudo isso, né? Expandir sua presença. Expande a sua presença de vida, certo? Ou seja, vida, oxigênio, vitalidade, vida. Ok? É o ar. Morreu, o que para de fazer? Para de respirar. Não é um remédio da farmácia que vai acalmar você dos teus transtornos de ansiedade, porém eles vão, de uma certa maneira, te sedar, vão mostrar o caminho neurológico de alguns hormônios, mas você vai seguir tomando remédio e vai morrer daquilo. Você vai tratar uma coisa que não tem cura, porque está mais em você conhecer os caminhos do que bloqueia e do que desbloqueia. Então, expandir sua presença expande sua vida. Uma conexão com nossa energia central, o centro, centralizar e deixar a energia se mexer, essa conexão nos permite viver cotidianamente com uma forte sensação de verdade individual.
Não importa se está todo mundo indo para lá e você está indo para cá. É a sua verdade. O que vocês estão fazendo aqui em vez de ir para o dogão? Né? É a sua verdade. Essa presença se manifesta para todos que cercam e acaba resultando em novas oportunidades e uma realidade expandida. Expandir a consciência, despertar a consciência, descobrir quem eu sou, onde eu estou, ser meu guru, escutar minha intuição, ter uma mente mais iluminada, emoções mais harmônicas. O caos não te desarmoniza, você consegue ser alguém útil no momento que estoura um pneu, porque você traz a energia para solucionar as coisas, para ter a intuição aguçada, para ouvir que mais para frente faz uma... Até para, nossa gente, em muitos momentos para você fazer uma ultrapassagem na estrada, você sabe que pode ir, você sabe que não pode ir. Como que você sabe? Você não sabe como, porque você traz essa visão além da visão do corpo físico, é uma visão espiritual, eu diria, ok? Pode fazer. Pode. Eu faço a respiração do fogo dirigindo, tá? Agora, algumas, como meditações, você tem que ter um certo cuidado. Vai dirigir e respirar pelo lado esquerdo. Não é legal, porque você pode cair em um sono, né? Para mim, funciona muito o lado esquerdo. Eu faço se eu estou muito ansiosa ou se eu estou sem sono. Daqui a pouco eu já estou dormindo, nem sei como que eu dormi. Então, funciona demais, né? Você pode fazer até para o bebezinho. Quando ele está, vê se ele está respirando legalzinho, né? Tapa o narizinho, fecha a boquinha e ele vai respirar. Você já consegue fazer essa respiração. Eu sempre falo para as pessoas, olhe a criança respirando. Ela respira aqui embaixo, ela não faz isso, a não ser que ela está totalmente desequilibrada, que ela já está na vibe dos pais. Então pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito sozinho ou em grupo. Então, a Kundalini é a personificação de todos os poderes psíquicos e físicos do ser humano. O despertar da Kundalini envolve um rigoroso treinamento em termos de asanas, que são os exercícios de yoga, pranayamas, que são os exercícios respiratórios, kriyas, que são as purificações, e no nosso caso, no Kundalini Yoga, uma prática é feita um kriya, ou seja, tem kriya de 3 exercícios. Nós vamos fazer um kriya que é só um exercício depois, que é o eliminador do ego. É um exercício que se chama kriya. Já vem do sânscrito e principalmente o Ayurveda traz como kriyas e alguns yogas a purificação, que é através do alimento, tá? A purificação através de cortar algum, como sexo, coisas assim. Mas para nós, o Kundalini Yoga, o kriya é uma série de exercícios, tá? O dhyana, que é a meditação, então, e através de outras formas, tá? Essas são algumas. Aí está citando dentro de um exemplo, né? Que são as mais principais. Seriam as principais, mas tem outras formas. Então, o pulso da força contida na base da coluna vertebral capacita a energia mover-se de cima para baixo através de vários centros de força situados ao longo desse canal, né? E esse canal da coluna vertebral até o cérebro, e ele vai e volta, porque é um contínuo, né? A Kundalini, então, como qualquer outra força, tem o aspecto positivo e negativo, que foi a pergunta do Gui, que agora ele saiu. Além disso, ela pode ser interpretada como masculina e feminina. O despertar dessa energia desenvolve os níveis físicos, emocionais, mentais e espirituais do ser humano. O despertar da ascensão da Kundalini leva a um diferente nível de consciência espiritual, né? Quando você está com você começa a ver diferente, a perceber diferente, a não se tornar tão alienado. Né? Essa é uma frase de um texto do professor Wagner Borges, eu deixei assim ali pequenininha a assinatura dele, WB.
tá? O Instituto de Projeciologia, Pesquisas e Projeciologia de São Paulo é muito bom, tem muitos textos lá que ajudam a gente a uma leitura rápida e dar uma meditada sobre cada um desses textos. Então, gente, na tradição do Kundalini Yoga, dos hindus principalmente, né, de toda a Índia, Deus não é nem de longe uma deidade personificada no céu que tem barba, escritório, botão de bênção, pá, abençoa, plim, botão de tragédia, pá, mais provas para essa. Para os hindus, não há uma deidade personificada. Há uma energia primordial, Brahman, a energia criacional, a energia original. Então, a essência de Deus é a mesma essência de tua, minha, dessa mesa, dessa planta, dessa pedra. A essência de Deus está em toda a manifestação criacional. Tá? Deus é consciência criacional, criativa, é energia da qual fluem todas as coisas, incluindo nós. Nós podemos acessar esta energia, Brahman, porque ele já faz parte, já te permeia, já é imanente, já está em você, não é transcendente. Ela desperta em você, tá? Em outras palavras, todos nós somos expressões individuais da mesma energia coletiva. O Kundalini é um método para nos livrarmos da falsa narrativa do ego que há entre separação. Deus está lá e eu estou aqui, o céu está lá e eu estou aqui, aquele lá é do mal, eu não gosto. Aquela lá é do bem e eu gosto. Isso é uma ilusão de que você está separado daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. E, na verdade, estamos num coletivo. Se você olhar a Terra de fora do planeta, você vai ver que ninguém está separado. Está todo mundo na mesma bolinha. Ou prato, já não sei, né? Tem tanta gente que acha que é um prato, né? Eu ainda acho que é uma bola aquática flutuante, mas... né? Ok? Então, existe uma falsa narrativa que você é um ser que vai morrer e acabou. Pronto. E vai ser castigado ou vai ser bem recebido. Tá? Essa é uma separação. Nada, não. Então, o Kundalini Yoga é algo que te traz essa junção, esse despertar do que é sagrado, do que é criativo, do que há de divino em você. Nada mal para alguns alongamentozinhos e respiração, não é mesmo? Se você tem uma prática, o professor Lércio Fonseca sempre fala, uma encarnação, uma vida de yoga, queima 7, 8 encarnações para frente. Uma encarnação de Tai Chi Yoga faz você adiantar o serviço. Checklist. Adianta o serviço. Tá? Então, se a energia Kundalini se elevar, a energia Kundalini se elevar, ela desencadeia uma inundação, 7 riachos, que limpa suas criações mesquinhas e o deixa como o Criador desde o começo pretendia que você fosse. Um ser fluido, um ser abençoado, um ser feliz, um ser de mente iluminada, um ser útil, um ser prestativo, um ser saudável. Nossa, essa é a verdade sobre o projeto de Deus para nós. E espiritualidade não é algo que você possa fazer do lado de fora. Aqui no Grupo Oriente, num templo, numa igreja, num livro, tem que acontecer dentro de você. Tá? E se você elimina suas energias turvas com as práticas, com o autoconhecimento, aproximam-se de ti energias límpidas, espirituais, conscienciais, cósmicas. Senão a gente fica onde estamos mesmo, né? Que é cheio de trevas. Tudo bem, a gente não reclamaria, porque a gente já está mais acostumado com esse sofrimento, com essa ignorância, com essa competitividade, a gente está acostumado com isso. Mas a gente não se conforma que é assim que tem que ser até o final da jornada. Porque está acordando. Você está se conectando com tudo.
e você pode manter-se em harmonia mesmo com o que você sente ao redor, que para você possa não ser algo exemplar de querido e bom. Mas você mantém em você a tua verdade, você mantém em você o teu eixo de equilíbrio, o teu centro. Então, para a gente agilizar o assunto, eu vou trazer um segredo, que não é segredo, porém é importante que vocês entrem em contato com isso. Nós estamos na quarta raça criacional, ou na quarta consciência. As primeiras células que habitaram esse mundo, elas eram ainda no sentido mineral, tá? Então, o primeiro são 3 elos que estão na base da coluna antes do cóccix, 3 elos e meio. O primeiro elo a gente completou nesse planeta, que é o elo mineral. E no teu corpo tem minérios, tem zinco, ferro, cobre. Você é uma tabela periódica. Você tem que ter todos, chumbo, magnésio, molibdênio, você tem que ter os minérios para nutrição, para firmar os ossos, para poder irrigar gônadas, vias de energia, enfim. Então, primeiro elo dessas 3, dessa mola, imagina uma mola que tem 3 elos e meio. O primeiro mineral, o segundo vegetal, terceiro dia da criação, o quarto animal. Nós temos isso muito forte quando abre-se somente esses 3 chakras, nós temos essa consciência animal que caça, que conquista, que compete, que quer sucesso, enfim, que tem medo de morrer, essa é a nossa consciência animal. E de um tempo para cá, nós estamos na metade do caminho dessa consciência hominal, desse humano desperto de quem é, esse ser do coração gentil. A partir disso, por isso que há acima disso a ideia das asas, porque quando a gente vai lá na frente, nesse mundo, nas próximas gerações, quando a gente entrar na quinta consciência, é a que a gente denomina de consciência dos anjos, ok? Esta é a quinta consciência, ou a quinta estado de consciência que o ser humano vai atingir. Então, nós estamos já conscientes de que precisamos dos minerais, de que precisamos das plantas, de que convivemos com os animais e que somos seres humanos. A partir disso, a nossa quinta consciência pode se abrir para, quem sabe, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, abrindo 10 dessa geração. Para nós mesmos daqui a pouco. Né? Para nós, né? Você entrando na sua consciência de quinta dimensão, na sua consciência de energia de amor puro, claro que você expande o caduceu de Mercúrio, expande as suas asas, que não são nem um pouco asas de cera, como é na mitologia grega, que Ícaro conseguiu atingir isso de forma enganosa. E aí, quando ele voou, chegou perto do céu, derreteram suas asas e ele não atingiu, que é uma metáfora. Quando a gente força a subida dessa energia, a gente pode queimar o fusível. Então, não dá para você ser rapidez, como a gente vê em algumas casas. A gente não está aqui para criticar, tá? Mas existem, por exemplo, aquele tantrismo mais denso. O tantra você faz com você, né? Aí você às vezes acaba se percebendo em situações em que você está na mão de alguém que pode te trazer prazer. Só consigo se for com fulano, entra naquela paixão, naquela obsessão. Aí até dá para atingir lá, mas a consciência não estava pronta. Então é como se você pegar uma lâmpada 220 e colocar num bocal 220. O que acontece quando você coloca uma lâmpada que é 220, que está pronta para aquela bocal 220? Ela ilumina. Agora, se você pega uma lâmpada que não está pronta para aquele bocal, uma 110, coloca no bocal 220, o que acontece? Tosta, queima. E aí a gente tem que ter essa responsabilidade, essa sabedoria. Esse seria o aspecto sombra, né? Quando a gente está ali querendo as coisas antes do momento, sem o respeito, sem a devoção, sem a prática, sem interesse. Quando a gente pratica para o hoje, para desenvolver o bem-estar do dia de hoje. Não para abrir chácara, para ver espíritos, nada disso.
a consequência lá para frente é isso, porque você veio do plano espiritual, seria bem legal se você tivesse a consciência disso ainda neste corpo. Mas para muitos ainda não. Vamos chegar até aqui, tá ótimo. Vamos chegar até aqui, a pessoa consegue se expressar. Chega aqui, tem uma live para fazer, uma palestra, vamos lá. A pessoa se expressa. Quando não precisa, ela silencia. Não tem aquele pânico de falar em público. Então é devagar. Agora, quer dizer que eu estou enxergando tudo, que eu estou me conectando com tudo? Ainda não. A gente vai trabalhando isso de forma gradativa, amorosa e lenta. O lado sombra também ele pode ser, que a Raquel falou aí, está ligado às nossas memórias, né? Que isso dificulta essa evolução, esse despertar, e também nosso ego, de mostrar que eu posso, que eu consegui, que eu sou mais espiritualizada, que eu vejo, que eu, né? Isso é natural para alguns e menos para outros, depende de todo o caminho antes daqui. Então, a prática pela prática, só por hoje, tu vai lá e faz sem esperar nada, e aí o resultado vem. Agora, quando eu quero, meu ego, e aí mesmo que eu bloqueio, eu não consigo nada, porque eu não estou ali por estar, eu não estou experienciando, eu não estou me oportunizando ou vivendo aquela experiência de uma forma natural, né? Eu estou querendo forçar uma situação que naturalmente vai bloquear e vai dificultar, ou talvez nunca vá despertar nessa vida. Satnam. E a gente encerra por aqui. Foi uma jornada de descoberta para alguns, rememoração para outros, fascinante para alguns, assustadora para outros, como é a jornada nas viagens novas. Toda vez que a gente viaja para um lugar novo, a gente pode estar com expectativas, com dificuldades, mas vai mesmo assim. Então a gente agradece demais todos que vieram aqui, o pessoal do apoio, muito obrigada. Eliane, faz uma consideração final e aí uma última prática para a gente. Sim. Eu acho que vamos para a prática, a consideração é a prática. Exato. Não tenho o que falar. Então, a gente vai fazer uma prática agora. São 3 exercícios simples e rápidos, tá? Que a gente vai fazer, vocês sentadinhos aí. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade com uma delas por conta da cadeira. Mas para a gente trabalhar a nossa pelve e esse movimento. Nós vamos fazer exercícios com a pelve, tá? Então, o primeiro, como vocês estão, na postura fácil. Vou dar uma cuidadinha aqui. E com as 2 mãos nos joelhos, com a coluna ereta, o máximo que vocês conseguem. Quando você empurra o umbigo, a pelve para frente, você inspira e exala, soltando. Inspira e exala. Inspira e exala. Inspira e exala. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para fazer o movimento aqui por conta do banquinho. Você faça o máximo que você puder. Inspira e exala. Quando você inspira, o umbigo que cresce. Quando você exala, naturalmente aqui nós estamos forçando nosso peito aí para frente, né? Porque é um movimento. Você vai firmar as mãos, vai inspirar e exalar. Inspirar e exalar. Esse movimento aqui trabalha nosso primeiro chakra. Está trabalhando a pelve, desbloqueando a coluna, dando mobilidade para a coluna. Ele é um exercício que a gente faz para desbloqueio de início. Você pode fazer quando você está muito cansado, ficou muito de pé ou muito sentado. Você vai sentir que essa é uma energia, é um exercício que libera uma energia bem forte para a Kundalini. Tá? Fogo. Já deu uma aquecidinha? A priori, sim. Então, respirações. Quando elas são feitas pelo nariz, elas são para harmonizar, e muitos dos kriyas são feitos, pranayamas, pelo nariz. Quando se faz pela boca, são quando eles são descritos, que são pela boca, tá? E a boca geralmente trabalha o emocional. Quando a gente faz uma respiração pela boca, é para trabalhar o nosso emocional, ok? Agora vocês vão sentar na postura de pedra, ou seja, com as 2 pernas em cima das pernas.
Quem não conseguir, que tiver um pouquinho de dificuldade, pode se manter na mesma postura, tá? Todo mundo consegue? Perfeito. Coloca as mãos sobre as pernas e novamente esse movimento. E você vai ver que vai liberar muito mais lá embaixo. Percebe? Que ampliou o movimento? Inspira e exala. Observe o teu corpo. Observe a tua respiração. Observe você. Como que o ar está entrando? Eu estou conseguindo liberar minha coluna? Dói em algum lugar? Qual que é o desconforto? É uma consciência aqui. Em vez de perguntar se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, faça. Sinta o teu corpo, vai sentindo, vai se permitindo liberar essa energia. Mantém, vai devagarinho, com consciência, faz o exercício. Ok, respira um pouquinho. Todos bem? Tudo bem? Ótimo. Agora nós vamos para o eliminador do ego, o último exercício, que ele é para quê? Como diz o eliminador do ego, é eliminar o ego mesmo, né? Nosso ego. Os dedos vão ficar postados. Obrigada, Raquel. Assim, ó, os dedos no gordinho da mão, os polegares voltados para cima. Vocês vão ficar na postura fácil, tá? Eu vou ficar nessa porque para mim tá mais fácil aqui esse banquinho, tô com um pouquinho de medo de cair. Nessa postura, polegares voltados para cima, os dedos no molinho dos... Não encosta em ninguém. Sempre que você for fazer uma meditação, não se encosta em ninguém. Porque essa energia, você está no teu campo. Aí dá uma mistura de energia, não é legal. Ok? Então, temos espaço, fica nessa postura e lembram da respiração do fogo? Ó, acompanha os braços, não é aqui, não é aqui. Então, eu vou só ensinar para vocês a priori. Vocês vão fazer a respiração do fogo. Pelo nariz, no ritmo de vocês, tá? Lembrando que o ar entra naturalmente e você retira ele. Você dá aquele impulso para que o ar saia. Nós estamos cheios. Então, quando se faz essa respiração, a gente esvazia daquelas ansiedades, dos medos, de tudo que está ali, porque a gente vai... Tem gente que quer colocar mais ar e não tirou aquele ainda que está ali dentro, ok? Ao final, nós vamos prender os polegares, fazer uma mula banda, que é uma banda dos genitais, puxando os genitais, o umbigo para dentro, a apneia, prendendo e solta, fechando um círculo de luz ao redor do teu corpo. Essa é uma prática excelente para se fazer de manhã. Você já começa o teu dia radiante, como a gente diz no yoga, né? Radiante, com uma aura fechada, cheia de luz, expansiva. Ok? A gente agradece demais a participação da Eliane, Alberton. Procurem as práticas do yoga, procurem o conhecimento teórico e que forneçam também o conhecimento de prática. E agora é com vocês, né? Que vocês possam, pelo menos essas práticas que a professora Eliane passou para a gente hoje, que vocês possam manter, anotem, deixem no registro, depois a gente vai pôr na página do YouTube, revisem, reescrevam e se permitam, gente. Isso só vai trazer harmonia e proteção e uau, medicação zero, meditação tudo. Então, muito obrigado, professora Eliane Alberton. Estou muito honrada em estar aqui. Obrigada de verdade. Você é da casa, né? Tchau, pessoal. Até a próxima palestra.